Fala pessoal, tudo bem com vocês? Renato Guimarães aqui e hoje estou com a pessoa mais especial aqui, Jocélio, candidato à presidência do Confea. Jocélio, gentilmente quero te agradecer por estar aqui, por ter vindo até o Rio de Janeiro, né? Só para poder a gente conversar, bater um papo mais informal. Primeira coisa que eu quero saber quem é o Jocélio e por que o Confea. Tá, eu sou Jocélio Mendonça, eu sou um tocantinense, né? Mas que fiz carreira no norte do Brasil e também em várias outras regiões. Talvez assim, de obra física eu não tenha trabalhado na região sul, mas eu trabalhei em alguns serviços que não eram exatamente obra, mas consultoria. A minha carreira acadêmica eu fiz Federal de Goiás e fiz mestrado na USP, isso há mais de 20 anos, meu mestrado em 2000. Fui professor nas cadeiras de geotecnia, nos cursos do Tocantins, e graças a Deus consegui, através do professorado, formar bons profissionais e que levam a engenharia na minha região e no Brasil. E a questão do Confea é uma história de carreira, eu já participei do sistema lá atrás, eu tenho uma relação até com a montagem do sistema lá no Tocantins, e foi fruto hoje de um movimento nacional chamado Engenheiros Independentes, que quer mudar a estrutura do sistema e a estrutura da carreira. A nossa proposta não é contra o sistema, mas contra o modelo de carreira que está estagnado e existe uma grande desvalorização do engenheiro e da profissão. Então, o nosso foco é na carreira, e para que você atinja essa melhoria da carreira, você precisa mudar a principal ferramenta, que é o sistema profissional. Sim, e essas mudanças aí, eu gosto muito de falar nisso, né? Porque tem muitos movimentos aí que querem realmente acabar com o sistema, eles acham que ele não é necessário, né? Eu já sou muito mais a favor da pessoa participar e tentar fazer uma mudança para que haja uma melhoria, né? O que você pretende mudar na carreira do profissional de engenharia? Isso é importante falar. Você falou de mudança de carreira, na verdade é o seguinte, a gente construiu, para poder chegar no final, a gente fez uma análise do sistema, né? A gente fez uma análise do sistema, de quais eram as condições, e nós usamos uma estratégia, porque nossa campanha é uma campanha tipo startup, né? Nosso nome foi lançado na véspera aí, de 10 dias, 15 dias antes do prazo final de candidaturas, exatamente 14 dias antes do prazo final da candidatura, e mesmo nesses 14 dias a gente teve que construir uma proposta, né? Nesses 14 dias, para mim fazer o registro. Antes disso, eu construí uma proposta mínima, apresentei essa proposta mínima e registrei ela junto com a candidatura, né? Nessa proposta, nós discretizamos o problema da engenharia no Brasil, usamos, porque era muito rápido, usamos IA para isso, puxamos todos os bancos de dados que tinha no Confea, nos CREA, que estavam liberados até 2021, e conseguimos sistematizar a profissão. Como é que nós vamos atacar o problema? Vou ser presidente do Confea para quê? Porque esse movimento tem um propósito de reestruturar a carreira no Brasil. Sim. Como é que você vai usar, como é que eu vou usar a ferramenta de ser presidente do Confea para fazer isso? Então, o primeiro passo foi o quê? Destrinchar o sistema, que é o que nós estamos colocando na tela aí, que é os eixos temáticos. Como é que a gente discretizou esse sistema? Então a gente discretizou em 8 eixos, né? Então você pode colocar aí representatividade, né? Unificação, interação, porque é um sistema que tem várias profissões. Ele tem que ser representativo, ele tem que ter uma unicidade de alguma forma, né? E ele tem que ser integrado. Isso não pode ser uma torre de Babel. E é o que a gente vê hoje. Hoje, por exemplo, nos CREAs a gente tem um sistema para um CREA, outro sistema para outro CREA. Exatamente. Isso aí tá bem complicado, né? Você sabia que existe CREA que não tinha nem banco de dados? Não tinha backup de nada. Banco de dados não tinha backup de nada. Se pegasse fogo, o CAT de todo mundo ia pro lixo. Pronto. Então o que acontece? Você está falando do segundo tema, tecnologia e inovação, né? Nós precisamos ser representativos, nós precisamos ter alguma unidade. Quer dizer, eu posso colocar para você o seguinte: quando você vai contratar um engenheiro, você não tem a menor noção da postura desse profissional, porque nós parecemos que não temos o conselho, e é porque na verdade não é que o conselho seja ruim, ele não funciona porque é mal gerido. E se as leis de hoje não são suficientes para gerir bem, esse sistema é responsável por buscar transformar isso. Porque o que acontece? O sistema, ele é um cliente da legislação. Sim. Se o seu cliente não te atende, o que você faz? Reclama o cliente. Não. Quem é o cliente do Confea? O cliente, quer dizer, o patrão do Confea é o Estado. O Estado tem estrutura. Nos últimos 50 anos, quantas vezes esse sistema reclamou
para fora, ele sempre reclama para dentro. Sim. O que acontece? A gente muda a resolução, muda a portaria, muda não sei o que, mas ninguém tem coragem de reclamar para fora. Nós vamos reclamar para fora, nós estamos reclamando para fora. E o que isso quer dizer, reclamar para fora? É o que nós vamos colocar no final, que é o quê? É o produto dessa discussão, que é o marco legal. Sim. Tá? Então vamos lá. O que a gente busca hoje? Valorização profissional. Sim. É isso que a gente quer. Como é que a gente consegue isso? Nós pode conseguir de qualquer forma. Inclusive você pode achar que destruindo o sistema vai ter valorização profissional. Na verdade, o que eu acredito, tá? Em cima disso aí. Eu tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria desregulamentatória. Por quê? Hoje a gente tem tecnologia vindo com força, onde uma criança de 12 anos é capaz de desenvolver uma estrutura. Através do BIM, ele consegue fazer projetos, né? E a gente tem hoje a intenção da criminalização da engenharia, né, por pessoas que são leigas, estão querendo criminalizar. É impossível. Tem que ver como é impossível. Eu fiz essa pergunta por o ex-presidente do Confec, que agora é candidato a conselheiro. Eu fiz essa pergunta para ele numa live e ninguém soube responder. Que foi o seguinte: tem filho? Menor de idade? Tem. Se o teu filho ou filha? Filha. A sua filha chega assim: papai, traz uma placa tal, assim, assada pra mim hoje. Aí você vai estranhar, mas vai levar uma placa de computação, beleza, vou levar. Daqui a pouco ela pede outra placa, pede outra peça. Daqui a pouco, quando você chega em casa, cara, ela construiu um supercomputador, menor de idade. Você vai impedir isso? Você vai impedir esse progresso da tecnologia? Tá. Na verdade... Não, vou terminar o raciocínio. Claro que você não vai impedir. Você vai ficar todo orgulhoso, pô. Minha filha construiu um supercomputador. Aí, se o cara criminaliza a engenharia, você vai preso por quê? Você é um incompetente, porque ela está fazendo o papel do engenheiro de computação e software. Como é que funciona isso? Quem é que regulamenta isso? Quem é que vai definir regras? Entende? Porque a valorização profissional, ela parte desses princípios, cara. Entende? Como é que eu vou valorizar um profissional formado diante de um mercado que está formando um monte de gente especialista em áreas de atuação diferentes? Eu discordo do seu raciocínio, né? Sim. Porque a primeira coisa é que essa criança não é profissional, né? Então ela pode estar fazendo isso, ela pode estar construindo uma bomba. Ela pode fazer um supercomputador, ela pode fazer uma bomba, um molotov. Então nós temos que regulamentar isso também, né? De alguma forma nós temos que coibir esse tipo de ideias totalmente livres. E a condição é o seguinte: essa criança, como é que ela teve acesso a esse tanto de ferramentas? Sim, isso talvez seja uma das propostas nossas no final. É que para você comprar, você tem que ser bem orientado. Para isso existe o Estado, porque senão nós vamos voltar à condição tribal. Né? Sim. Tá? Então vamos lá. Valorização profissional, você discutiu bem, eu acho que no final é tudo que a gente quer. Quando a gente destrinchou esses 4 eixos, esse é o que se a gente não tivesse destrinchado, a gente ficasse falando só sobre valorização aqui. Mas a gente conseguiu botar outras coisas que a valorização não vem por si só. Sim. Né? Ela precisa de ser representativa, né? Porque se você não for representativo, você não consegue entender o que as pessoas querem. E o que você quer falar sobre representatividade? Porque hoje em dia o profissional só é ouvido basicamente de 2 formas: através de CNP, né? E através de um conselheiro. Eu não posso chegar, por exemplo, num plenário do CREA e dar o meu voto só como profissional, porque eu tenho CREA. Eu não posso chegar lá do nada dentro de um plenário e abrir o verbo. Como é que você pretende ouvir os profissionais em si, fazer com que eles sejam ouvidos? Primeiro votando, né? Isso aí, praxe. Tô falando assim, primeiro nós temos que criar condições para que eles votem. Eu falo que é o seguinte: se você não consegue fazer esse profissional que paga, né? Tá vinculado que paga uma taxa por ano, que depois ele para poder exercer a profissão, toda vez que ele vai exercer, ele paga outra taxa. E quando ele faz qualquer coisa que não esteja dentro do coisa, ele é multado. E quando chega no dia de votar, esse profissional não vai votar, tem alguma coisa que não está fechando. Não pode reclamar também. Mas vai te contar, o sistema não está sendo bem gerido, porque isso é uma condição de liderança. A condição de liderança é que essas pessoas participem. Né? Então talvez nós não estamos tendo líderes. Nós estamos tendo pessoas que não representam essas pessoas. Que não tem carisma nenhum para conquistar esses profissionais. Né? Então isso é uma das coisas que nós estamos fazendo nessa campanha. É o seguinte: nós vamos nos temas críticos para ver se eles trazem essas pessoas para dentro do sistema. Nós vamos fazer uma campanha de projeto. Agora, tem que votar no candidato, né? Mas quando você coloca... O que acontece? A gente fala em mudar o sistema. Se no ambiente de campanha não consegue apresentar projeto,
não é depois. Pessoal, se vocês entenderam o que eu estou entendendo aqui, eu converso com o José aqui, falando com você, profissional, pessoa que está vendo esse vídeo aqui, que pelo menos dessa vez eu estou conversando com um candidato que tem proposta, que fez um planejamento, fez um levantamento de sistema. Isso aí geralmente eu, José, não estou puxando sardinha não, tá? Porque eu não compro lados, eles, os profissionais, sabem disso. Mas a maioria das pessoas que eu venho conversar falam sobre mudança, ficam com uma coisa muito subjetiva, fica uma coisa muito sugestiva, mas nunca é direto nos detalhes de planejamento. E você está sendo detalhista no planejamento. Estou começando a gostar dessa conversa por causa disso. Acho que a gente vai perder até o almoço. Não pode perder, porque senão a galera que está filmando aqui fica brava com a gente. Mas estou gostando da conversa exatamente por conta desse planejamento. Isso aí eu esperava já uma conversa nesse nível, já tinha um tempo, né? Então vou te deixar mais livre para você falar sobre esse planejamento, que eu também estou curioso. Tá, então vamos lá. Então é o seguinte, o outro item, que são 8, tá, gente? O outro item é a transparência na prestação de contas. Quando você vai gerir algo e você é transparente, você tem insights, você tem inputs, as pessoas se preocupam, as pessoas dão opinião. Quando aquilo é fechado, as pessoas vão falar de quê? Né? Então, a gente está compromissado com a transparência. E a transparência é um negócio que sempre aumenta. Você abre alguma coisa, vai ser solicitado por mais transparência e tal. A minha experiência profissional, eu já fui síndico, já fui presidente da associação comercial, da área empresarial. Então é o seguinte, é uma característica minha pessoal ter transparência, porque isso me faz dormir tranquilo, faz me dividir responsabilidade. Quando você não é transparente, você assume responsabilidade que não é sua. Quando você é transparente, naquele dia ali todo mundo soube, né? E você tem a prova de que você mostrou as condições e decidiu junto. A outra questão do CREA, que é o que eu tenho falado, é o seguinte, relações externas. Desses itens, é o seguinte, você vai ver que tem 2 itens importantes, um para o sistema, um para o profissional, e tem um outro externo, que é o seguinte, qual a relação hoje do sistema com o externo? Nós estamos com a agenda dia 10 e 11 no Congresso Nacional. É que a campanha ela tem que ser o primeiro passo da gestão. Então nós temos que, durante um período de campanha, você dar as caras de como é que você vai gerir. Isso, o processo eleitoral é feito para isso. O processo eleitoral não é para fazer uma lista de propostas, listazinha lá e ficar repetindo aquilo. Ou ficar tirando fotos. Isso aí deu um problema para mim uma vez. Porque teve um desses congressos, né? Eu participei e levei uma proposta em relação ao piso salarial. E depois eu percebi que o pessoal ia para esse Congresso Nacional de Profissionais, botava o dedinho no negócio lá e ia passear com a família. E aí deu um problema, porque eu comecei a cobrar o Confea para poder colocar disponível no site dos CREAs as propostas que estavam sendo executadas. Adivinha quantas estavam sendo executadas? Nenhuma. Ou seja, quase 25 milhões para poder pagar no evento, para poder botarem propostas debaixo do braço, levar para o Confea e jogar no lixo. Tá. E isso que está na sua tela, que são os eixos temáticos, foi conseguido como? Nós puxamos todos os CNPs. Entendeu? Porque os CNPs, na verdade, isso já aconteceu comigo em gestão, em que eu chego num certo órgão, ou coisa, e você chega lá e começa a discutir. Depois que você assume, começa a discutir. Aí você vê que aquilo ali tá embaraçado. E o que eu fiz? Fui nas decisões anteriores. Nas atas, esse era um condomínio que eu moro. Eu fui nas atas anteriores. Você sabe o que eu descobri? Sim. Tava tudo decidido. Já tava atirada para tudo. Então, todos aqueles problemas que eu estava enfrentando, eles tinham sido decididos 6, 5, 7 anos atrás. O que faltou foi gestão. Aí, daí a pouco, eu comecei a executar. Aí o pessoal, você não vai mais conversar? Não, eu falei, não, eu só peguei as atas anteriores. Agora vocês têm que chamar a Assembleia para derrubar. Porque as atas valem. Porque você não tem a Assembleia dizendo para não fazer. Agora só tem a Assembleia falando para fazer. Então, eu te falo o seguinte, a ideia que nós temos analisando os CNPs é que todas as soluções já estão lá. O difícil agora é você colocar em execução. É juntar tudo isso, porque é tantos CNPs falando de tanta coisa, que juntar isso ao longo do tempo, e nenhum do CNP fala, o passado está errado. Ele sempre repete aquilo de uma outra forma. Ou repete ou fica acumulando proposta. Então é o seguinte, o que está faltando no sistema é gestão. E gestão não é um negócio que você aprende depois de estar lá. Ou você já tem capacidade de gestão antes, e a gente vai mostrar quem tem capacidade de gestão na campanha. É na campanha que você... Porque gerenciar uma campanha não é um negócio fácil. Não é fácil. E uma campanha nacional, nascida de um profissional que não está dentro do sistema, que não tem as relações dentro do sistema. Mas, por incrível que pareça, eu participei do sistema só o ano de 2007.
Já teve várias pessoas que conviveram comigo no sistema naquela época. Em 2007 eu fui no nível nacional porque eu fui coordenador da Câmara de Engenharia Civil no meu estado. Então eu tive relações. Então quando eu coloquei meu nome no registro, porque pareceu uma pessoa do Piauí, pareceu outro do Minas Gerais, eu falei, rapaz, você é candidato, que bom, não sei o quê. Entendeu? Que conviveram comigo no sistema. Eu vou aproveitar um gancho disso aí. Isso é importante porque, pessoal, não sei se você chegou a ver o vídeo que eu fiz anteontem, lancei na internet, falando sobre um sistema vicioso e que a gente precisa acabar com esse vício. Existe um rodízio, né, entre as pessoas que trabalham no sistema, porque assim, acaba virando um trabalho, acaba virando um método de vida, a pessoa vive do sistema. Então eles ficam se revezando. Saio da presidência, vou ser conselheiro. Depois de conselheiro, vou sair de conselheiro, vou ser presidente da multa. Vou virar presidente de CREA. Vou virar presidente de Confé de novo. Então, assim, é importante estar falando isso, porque vem de fora. A pessoa que está vendo de fora, geralmente, tem um olhar mais panorâmico. Mas eu também é o seguinte, eu tenho uma história para contar. Sim. Eu ocupei todos os cargos do CREA em 3 anos. E eu fui lá e aprendi e fui embora. Porque eu só queria entender. As pessoas têm que participar do sistema por mandato. Cada um vai lá e contribui, porque isso não pode ser uma coisa boa. Tem que ser um pagamento pela profissão, tem que ser uma doação. Pelo que a engenharia já proporciona. É isso, nós temos que fazer. Quando você coloca as mesmas pessoas nos cargos, aquilo vira profissional. E a ideia é que você faça um rodízio. A ideia de que você só pode cumprir 2 mandatos é para você não precisar mais voltar. Não é para você dar um espaço de 1 ano e voltar. Você já cumpriu. E no segundo mandato você tem que formar pessoas para ficar em seu lugar. Porque acaba fazendo uma panelinha, você nunca deixa de mandar. Né? Se você sai de uma presidência e vai para um conselheiro e tal, o cara continua com o mesmo ciclo. E você começa a ter poder de barganha que não tem nada a ver com o seu cargo. Você começa a ter liderança dentro do sistema. Tem aquele negócio que o grupo do fulano, né? E vamos lá. A questão das relações externas. Hoje o sistema chegou na condição de caos absoluto. A única coisa que não está mais com caos é que o sistema continua rico, né? Continua arrecadando muito, né? Cada vez sobrecarregando os profissionais. Quando a gente fez essa primeira análise, a gente viu o seguinte: poxa, eu consigo um sistema eficiente com 10%, com 20%, com 30% do que é gasto hoje. Você consegue isso com tecnologia. Quer dizer, não precisa desse emaranhado de coisa, mas precisa tomar decisões extremamente importantes. Concordo. Por exemplo, unificar a profissão. Porque nós temos um produto, a engenharia é um produto. Sim. Aquilo que você falou que essa menina que está construindo esse negócio lá, ela é uma leiga, ela não é profissional. Então é o seguinte, primeiro tem que ser profissional. Quando você pega uma pessoa, por mais capaz que ela seja, mas dentro do Estado de Direito, dentro de uma estrutura estatal, que a gente precisa dela. Hoje não tem isso. Quem vai regulamentar isso? Mas acontece que existe. Existe sim. A gente tem gênios aí no mundo aí, tipo Elon Musk, essa galera toda começou bem novinho, desenvolvendo sistemas complexos, né? Talvez esse não seja um freio no incentivo. Mas o sistema hoje já freia. Né? Porque, de certa forma, a estrutura que ele está é muito pior do que você está falando, porque quem está dentro está freado. Nós vamos liberar quem está dentro para ter criatividade. O que acontece é que talvez essa menina está aparecendo porque a gente não dá liberdade para o nosso profissional. Eu tenho certeza que se essa menina de 17 anos é capaz de fazer isso, eu tenho muitos profissionais dentro do sistema muito mais capazes que ela. Muito mais capaz. Se está dando brecha para ela fazer isso e isso está sendo inovador, é porque a gente está freando alguém. A gente não está dando. Porque quem estudou tem mais capacidade do que ela, porque não existe esse gênio absoluto, né? Não existe. Existe oportunidade, existe capacidade. A menina, por exemplo, ela teve acesso à informação, isso não nasceu do nada, né? Então, DNA, nós somos o mesmo DNA. Então, acreditar nessas coisas extraordinárias, do mesmo jeito que podem ser boas, podem ser ruins, né? Vamos lá, educação e informação. Nós temos o sexto eixo, que é educação e informação. O que acontece com a educação e informação? Hoje, a gente tem toda essa abertura para a educação e informação. O que a gente vê hoje é uma corrida do profissional para se especializar. Eu vejo todo mundo fazendo pós-graduação. E o sistema tem que orientar para que lado nós vamos, regular isso de uma certa forma. Até a questão que é discutida, a questão de salário. A questão de salário, você tem toda uma conjuntura em relação ao salário. Eu, por exemplo, sou contra, eu acho que não é só contra, eu acho que é um erro os sindicatos estar atrelados ao sistema. Por quê? Porque a função do sindicato é uma e o sistema é outra. Quando você mistura, você atrapalha o sindicato e não ajuda o sistema. Né? Então, o sindicato que tem que preocupar com o salarial e tal. O sistema tem que dar ferramentas. Mas o sindicato tem que conversar com o sistema de fora, não pode conversar de dentro.
Porque quais são as ferramentas? As ferramentas estão aqui. Nós já propomos essas ferramentas. Eles acabam sendo maioria, né? Qualquer tipo de voto, porque são bem coordenados. Isso aí a gente... Isso também não tem ajudado o sistema. Se isso fosse bom, estava melhorando. Eu sempre olho para o resultado. Eu não estou querendo olhar para o mérito, eu olho para o resultado. Né? Sim. E aí o que acontece? Engajamento da base. Uma das condições que nós precisamos é o seguinte: é que o cara lá na ponta, independente de ser vinculado a qualquer entidade, a qualquer coisa, ele tem que entender o que está acontecendo. E lá de transparência vai para engajamento. Se você não tem transparência, não tem engajamento. Sim. Né? Então, assim, uma das condições do sistema de não ter engajamento não tem transparência. Como é que você vai para um lugar que você não conhece? Né? Ainda mais esse lugar que é o cara que pode te multar, que pode te perseguir, entre aspas, né? Como instituição ou como Estado. Né? Quando você não conhece o Estado, você tem medo do Estado. Quando você conhece, você começa a fazer parte dele. Né? E por último, o fortalecimento institucional. O fortalecimento institucional só consegue de um jeito, respeitado pelos outros externos, não é pelos internos. Sim. E as relações, você viu que lá em cima, relações externas, fortalecimento institucional. Quando você pega lá representatividade, lá embaixo você tem o quê? Valorização. Porque você precisa se autovalorizar primeiro. As pessoas só te valorizam e você se valoriza. Não é as pessoas menos valorizadas que tem são aquelas que buscam reconhecimento. E a pessoa acaba valorizando vamos supor, aquela empresa que se valoriza também, né? Porque tem empresa que você bate no peito e fala assim, não, pô, eu uso essa marca aqui. Né? Mesma coisa o CREA, o cara reclama, mas se amarra na carteirinha que tem. Não, peraí. Isso, o que a gente não está usando é as prerrogativas que o CREA dá. Por exemplo, quando você recebe o seu título, sim, você recebe do Estado a fé pública. E essa fé pública é garantida anualmente por a sua carteirinha. Sim. E a gente não tem usado. Sabe o que acontece? A gente antigamente tinha um RT. Tem um chip que não serve pra nada. Vai embora. A RT, antigamente, deixa eu falar alguma coisa. O que acontecia antigamente? A RT era assinada por você e pelo contratante. Sim. O que significava isso? Que tinha responsabilidade dos dois lados. Exatamente. E agora? Só de um lado. E o que acontece? Aquilo era uma procuração. Sim. Era a procuração. Porque o que eu entendia antigamente, quando o outro lado assinava, que ele estava me dando uma condição de procuração, porque eu decidi a obra dele. A partir do momento que o CREA só quer que eu assine e o outro lado não assina, a responsabilidade fica sendo só do profissional. Só eu que garanto a obra dele, ele não precisa se reportar a mim para nada. E aí o que acontece? Nós vamos dar essa solução na frente. A outra questão, antigamente você ia lá no CREA, ele batia um carinho no seu projeto, batia? Sim. Agora não bate mais. O que significa isso? Falta de puxar a responsabilidade para si também. Não, falta fé pública. O seu projeto é apenas um pedaço de papel. Quando tinha o carimbo, tinha fé pública. Significava o seguinte: o seu projeto está lá, o seu cliente não executou, você não tem que provar nada. Já está provado porque você registrou em cartório. O que acontecia antes? Você vê que está piorando o sistema. Você fazia um RT e ele assinava. Sim. Você pegava aquele mesmo projeto que você entregou para ele, ia no CREA e carimbava. Se ele falasse para mim que você não tivesse entregue, já estava confirmado pelo CREA. Isso. O CREA tinha a obrigação, porque senão ele carimbou, deu fé pública. Aquilo que está carimbado, é como se tivesse... confirmando, né? Entendi. Não era bem eficiente, porque na verdade quando o CREA carimba alguma coisa, tinha que guardar com ele uma via. Porque o cliente que foi carimbado pelo CREA, na hora que ele carimbou, significava que ele estava guardando uma cópia. Sim. O cliente depois não precisava te pedir, ele lá no CREA pegava a cópia dele. Então o que acontece? O sistema do ponto de vista jurídico, ele foi se automutilando, em vez de ir melhorando. E isso é tão característico, que o sistema é ineficiente do ponto de vista jurídico, que ele nunca alterou a lei. Qual é a lei no Brasil que dura esse tanto tempo sem alteração? Nem a penal. 66, né? Se não alterou nenhum artigo da lei. Isso significa que nosso CONFEA é extremamente inoperante. É apenas, eu vou brincar, o CONFEA, quem já foi presidente, me desculpa, mas o CONFEA é uma casinha em Brasília, que não serve para nada. E na verdade não é os CREA que são ruins. É o CONFEA que não coordena isso. Não existe um guarda-chuva para o sistema. Não existe uma coordenação nacional. Existe uma casinha em Brasília, que de vez em quando algumas pessoas vão lá e reúnem e decidem mudar a resolução que estava certa para de novo, para voltar para trás. É só o exemplo da 1010. Faltou competência para aplicar. Competência, tinha dinheiro, gastaram dinheiro e depois perderam esse investimento. Fala pro pessoal qual é a 1010. A 1010, eu participei desse momento no CREA justamente no tempo que eu fui. Eu já fui no CREA, inspetor auxiliar, inspetor-chefe, eu fui da comissão de contas, eu fui delegado do CNP,
Eu já fui convidado, depois que eu não estava mais no CREA, para o CNP. Eu fui segundo vice-presidente, fui coordenador da Câmara de Engenharia Civil. Eu fui presidente da maior associação que tinha no meu estado. Isso num prazo de 2 anos. De 3 anos que eu fiquei no sistema. E no dia que eu entrei no sistema e saí do sistema, eu ocupei todos esses cargos. Por que eu fiz isso? Eu queria entender o sistema. Quando chegou no final disso, mudou o presidente, nunca mais me convidaram. E também não era meu objetivo. Não fez questão, né? Não fiz questão porque é o seguinte, eu já tinha dado minha contribuição. Sim. Quer dizer, a minha contribuição lá atrás, que eu queria dar, que era para entender o sistema e dar exemplo na gestão que eu tive, eu tenho certeza que eu dei exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta agora, essa pergunta aí, ela é bem, como é que eu vou dizer assim, ela é bem intencional, assim, né, no quesito. Se é tão ruim como o pessoal fala, é um cargo que ele é honorífico, um cargo que você só recebe se você está presente, se você trabalha, ele não existe salário, por que a galera quer tanto? Tá. Eu já sei a resposta, mas eu tô jogando para cima se você entender. Eu tive um sentimento desde a minha vida inteira. Sim. Que você é um ser social. Sabe? Ao longo da minha vida, você vê, eu dificilmente fiquei fora de alguma coisa. Agora, para mim, hoje eu sou licenciado de 2 presidências. Que é a presidência do meu condomínio, que é a presidência do conselho do meu condomínio, e a presidência do conselho na minha quadra, aqui no Tocantins, em Palmas, são grandes quadras. Né? E recentemente eu assumi a presidência de um partido no estado, né, que é o Novo. Né? E isso aqui foi um convite, quase uma obrigação de participar. E qual é a minha lógica? A minha lógica é que eu, como ser social, que me sinto privilegiado, porque nunca paguei uma escola. Eu sempre estudei escola pública. Sim. A vida inteira, desde o começo. E hoje, por exemplo, eu estou fazendo mais uma vez um curso de Direito com a Bolsa. Então, eu sempre fui um aluno bolsista a vida inteira. Na verdade, eu já fui bolsista, inclusive, para receber. E todas as vezes que eu me sinto capaz de fazer algo, porque eu estou fazendo algo também para mim, para minha família, estou fazendo para melhorar a sociedade. E eu só sou candidato porque eu tenho um projeto, eu tive que desenvolver um projeto para registrar a candidatura. Sim. Então, antes disso, tudo que eu estou mostrando na tela para você, eu registrei antes de 18. Está lá registrado no CNP. Sim. É claro que ao longo desse tempo, eu melhorei algumas coisas, mas exatamente o que está na tela eu não mudei praticamente nada. Entendi. Então é o seguinte, eu só me aceitei a candidatura porque eu consegui desenvolver um projeto. Você está fazendo igual a Alemanha do 7-1, né? Se preparando há muito tempo atrás para poder chegar e bater firme e realizar mudanças de verdade. Mas acontece que diz que cavalo arriado você precisa estar com as esporas. Sim, verdade. eu só cacei as esporas rápido para poder montar no cavalo. Então, o que está na tela, para quem está acompanhando a gente, são os 8 eixos temáticos. O que a gente fez? Depois que a gente fez os 8 eixos temáticos, e tudo isso usando inteligência artificial. Tá? Por quê? Porque senão você esquece das coisas e os textos ficam ruins. Tá? Então a gente foi lá e construiu 3 ou 4 planos de ação. Isso a gente vai mostrar esses planos ao longo, mas primeiro está registrado. Sim. Então o que acontece? Eu desenvolvi os eixos. Vou deixar para o pessoal o link para poder o pessoal baixar o teu plano, pode ser? Nós estamos disponibilizando ele. Primeiro nós vamos apresentar isso. Nós fizemos uma apresentação ontem no principal sindicato do Brasil. Fomos aplaudidos por isso. Dia 10 a gente vai apresentar esse contexto no Congresso Nacional. Sim. Dia 17, que é um mês da eleição, nós vamos disponibilizar aberto. Ontem eu entreguei toda a documentação para o presidente do CESP em São Paulo. Legal. Né? Ele tem uma cópia de tudo isso impresso e foi entregue ontem no final do evento. No nível que estava ontem. Até dia 17 a gente vai melhorar isso. Legal. Né? Com mais insights. Então todo mundo vai ter acesso a esse contexto, até porque a parte inicial é pública. Se a CEP quiser divulgar, pode divulgar. Que eu coloquei junto com o registro. Então, seguindo, a ferramenta de gestão, porque nós estamos construindo com IA, a ferramenta de gestão vai ser IA. O que importa a ferramenta de IA? A lógica é que quando a gente tomar uma decisão, uma resolução, e você pegar essa resolução e jogar no sistema, os algoritmos em todos os CREAs vão ser automaticamente revistos. Não é a pessoa ir lá e ter o tempo, aqui no CREA funcionou, não. Com fé, a lógica ele vai ser um grande guarda-chuva. E para isso eu vou te mostrar mais ou menos qual é a condição nossa de reestruturação do sistema. E aí nós vamos agora entrar no tripé de sucesso. Quando você também tem por trás desse plano, tem uma lógica de startup. Até porque minha campanha é startup. Quer dizer, eu saí do nada em 3 meses e contra um sistema que todo mundo diz que tem 3 anos fazendo campanha, eu tenho que ter uma lógica de startup que é exponencial. Sim. Eu tenho que ir no ângulo e na reta final isso explodir. Senão eu não ganho a eleição. Verdade. Não é verdade?
Vamos lá. Então, o que é o slogan da campanha? O slogan da campanha é transformando desafios em oportunidades. Esse slogan tem uma representatividade que é o seguinte: já que a gente não tem a força, não vamos usar a força do inimigo. Sim. Que é a força do desafio. A lógica do Aikido, né? Exatamente. Exatamente. Então, transformando desafio em oportunidades, porque os desafios é oportunidade. Porque lembra que uma das coisas que a gente precisa de unidade? Sim. Se todo mundo está ferrado, é mais fácil de unir, né? Essa é a condição nossa. É que se a profissão como um todo está ruim, é muito mais fácil a gente dar um caminho de unidade. E é o que nós estamos apresentando, um caminho de unidade. Tripé de sucesso, então lá em cima o que eu estou mostrando são princípios de valor. No final eu quero só estruturar isso. A primeira coisa, já tem algum tempo que as pessoas falam em engenharia unida. O que nós estamos botando é o conceito de integrada. Unir só não dá liga. É unir da liga. Sim, né? Unir integrada. E a gente criou uma expressão nova, que ainda não está nem no texto. Isso aqui eu coloquei essa expressão que ela foi construída, unida, integrada, integral. Aí chegou em integral, que é uma palavra só. Integral, legal. E o que seria um integral? Por exemplo, um integral seria um cara que só ele é engenheiro e faz tudo. Tem várias empresas que acontece isso. Esse seria o nosso engenheiro. Inclusive teve um agora que foi quase que crucificado porque falou um negócio desse, né? Que ele executa uma coisa que não está na grade curricular dele. Particularmente, a gente não pode ser hipócrita. Tá? A gente hoje tem empresas que as empresas não querem mais montar equipes multidisciplinares por conta do salário mínimo profissional do profissional de engenharia. Pô, o cara já recebe lá os 8 salários mínimos dele lá, né? E aí, o que aquela empresa faz? Ela vai contratando vários outros profissionais com salários menores e cargos diferentes de engenheiro para poder não ter que dar satisfação à CREA, com festa e tudo mais, e quem assina é um engenheiro-chefe. Você sabe o mais impressionante? É incrível, né? Você sabe o mais impressionante disso tudo? Como, é claro que eu trabalhei nesse projeto, recebi os insights, algumas pessoas corrigiram, mas como a gente usou a inteligência artificial, no final, toda vez que alguém critica, eu vejo onde está a solução dentro já do que a gente pensou. Isso aí, isso é importante. Já está lá dentro. Então, essa questão aqui é o seguinte: olha onde é que vai resolver. Quem vai ter RT é só o engenheiro integrador. Então, toda obra, por exemplo, a Beli está filmando a gente. A Beli quer fazer uma casa. Ela vai buscar um engenheiro. E a ideia ampla é que esse engenheiro pode ser qualquer engenheiro. Ele não precisa. Agora, tem que ter pelo menos uma função especial. Se a Beli for construir um restaurante, ela pode contratar um engenheiro de alimentos para ser o RT dela. Esse cara vai ser o RT dela. Mas ele precisa de um monte de outras especialidades, não precisa? Precisa. E por que por isso que eu tô te olhando assim, como assim? E por que ela contratou esse cara? Porque ele vai ser o RT depois. Não é ele que vai ser o RT do restaurante dela? Se ela precisar da RT? Se fosse Mas como é que vai funcionar essas regras aí? Porque, pô, se eu controle de alinhamento, o cara não vai poder assinar engenharia civil? Não, ele não vai assinar nada, ele só vai ser o gestor. Porque depois disso você tem que ter uma equipe multidisciplinar especialista, porque para construir um restaurante ou um frigorífico, uma indústria de alimentos, precisa disso. Vai precisar de engenharia de estrutura, vai precisar do licenciamento civil, ambiental, você precisa de tudo. Isso não muda nada, só que esse cara vai ser tratado como especialista. Especialista significa o seguinte: ele não precisa de RT, ele precisa anotar seus atos prescricionais. Por exemplo, se ele faz um projeto, é um ato prescricional. Entendi. E por exemplo... Fala mais. Isso aí tá interessante. Lá, prescrição obrigatória. Primeiro, consulta prévia. A Beli só tem uma ideia. Ela só tem uma ideia. Só tem um projeto. E ela quer construir um frigorífico. Ou então uma indústria de alimentos. Sim. Né? Ela pensou assim: quem é que vai tocar a indústria ruim? Não é ela. Ele tem que ser o profissional habilitado. Aí eles chamam esse profissional. Vamos construir. Começaram a desenhar. Começaram a desenhar isso. Não, então vamos... Aí ela tem que registrar essa intenção dela. E ela tem que registrar isso no CREA, porque ela tem intenção. Ela começou a construir, ela começou a pensar em engenharia. E ela não é engenheira. Aí ela vai lá e registrou. Conversei com o engenheiro de alimentos e tal. Na hora que ele procurou esse cara, ele não fez uma consulta? Sim. Fez uma consulta técnica. E ele tem que cobrar por isso, porque eticamente você tem que cobrar pelo seu trabalho. O governo te deu uma profissão, foi para você cobrar. Sim. Não é para dar de graça. E a gente tem visto muito engenheiro dando de graça. Isso para mim é antiético. Já teve profissional de medicina que foi entrou na ética porque ele estava atendendo pessoas pobres sem cobrar nada. Exatamente. Já teve isso? Isso, o Estado. Na ilha a gente teve isso, não teve? Lá com ele saiu até deputado, André Triani. Ele atendia na favela lá, né, de graça, ele foi colocado na ética por causa disso. Exatamente.
Tá. Então, ainda mais porque a medicina é uma profissão de Estado. Sim. Se está sendo a profissão de Estado, já o Estado... Como é que tá isso? A gente também ficou... Calma aí, olha a tela. Olha na tela. Vamos chegar lá. Calma aí. Eu tô te prometendo a solução. O que eu estou falando, eu tô te prometendo a solução. Nós vamos sair daqui com a solução. Sim. Né? Então vamos lá. Prescrição obrigatória. Primeiro, você tem que garantir que o cara foi consultado. Se o cara chegou para você aqui e te perguntou sobre alguma coisa, você fala, você já tem dinheiro? E advogado faz isso. Faz. Você já tem dinheiro? Você já conversou com alguém? Não conversei com ninguém. Então tá bom. Então senta aqui, eu vou te fazer uma consulta prévia e vou registrar no CREA. Que a partir daquele momento, suas ideias vão ser... Como se fosse uma propriedade intelectual, né? Exatamente. Legal. E você vai registrar no CREA tudo que você fala para ela. Quando chega no final... Você, de qualquer forma, qualquer coisa que você falar para ela, ela vai ter que te pagar pro seu honorário e você vai registrar aquilo. Se ela depois não gostar de você, ela vai ter que ligar para você e falar, não gostei do seu projeto, eu vou consultar outro engenheiro. Porque outro engenheiro não pode dar para ela outra solução sem que esse engenheiro abra mão da questão dela. E se fosse um contador? O contador tem que fazer isso, né? Tem que abrir não, o advogado tem que fazer isso. Sim, sim. Então o que acontece? A partir do momento que ela conversou com você, recebeu suas ideias, ela não pode ir em outro conversar. Isso está acontecendo no mercado demais. Sim, entendi. Entendeu? Então é o seguinte, ela fez uma relação de confiança com você. Uhum. Então o que acontece? Sabe esse profissional? Se ela resolver seguir a segunda conversa, ela tem que assinar um RT com você. Porque aí tem aquilo do outro lado, porque a gente assina RT com a garantia da nossa parte antecipada e o cliente não tem nenhuma responsabilidade com a gente. Verdade. Verdade. Você dá toda a garantia para ele e ele pode fazer o que ele quiser, inclusive te demitir pelo telefone e não te paga nada. Esse profissional que ela vai continuar conversando e assinou o RT, ele tem que receber honorários de sucesso de entrega. Um percentual do que ela vai investir. Porque ele está assumindo a responsabilidade dela, ela vai construir a ideia dela. Então, a lógica do advogado. Quando ele entrou com o processo e o juiz aceitou, ou você vai pagar 10% ou você vai receber 10%. Entendi. Entendeu? Ou você vai pagar 10% para o outro advogado, ou você vai pagar para o seu, ou alguém vai pagar para o seu advogado. Então, quando a gente entra num projeto, esse profissional de confiança, ele tem que ser resguardado financeiramente. Porque você sabe por que engenheiro não é processado? Porque ele ganha mal. Porque pela legislação, cara, não tem nenhum um profissional que pudesse ser mais processado que engenheiro. Porque nós assumimos responsabilidade sem... É só que a gente não ganha. Se a gente ganhasse, a gente já estava na mira dos advogados. É só que vamos lá tirar o que de você? Entendeu? Tá, vamos lá. Isso é uma verdade que a gente vai ter que assumir. Sim. Né? Prescrição obrigatória. Você sabe o que vai acontecer? A partir, por exemplo, o nosso profissional que a IBM contratou, se ele tiver alguma expertise técnica, além dele ser aquele profissional de gestão, ele vai também prescrever. E toda vez que ele prescrever alguma coisa, ele tem que receber pela prescrição. A não ser que a IBM pague ele por mês. E se ele contratar outra pessoa para poder compor a equipe dele, essa pessoa ou recebe por mês, ou recebe por prescrição. Entendi. E se receber por mês, tem que receber proporcional às horas. Mas ele pode receber por prescrição. Entregou o projeto? Prescriciona. Na hora que você prescricionar aquele projeto e colocar ele no arquivo do CREA, porque meus projetos são todos copiados. Todos os projetos são copiados, porque não tem nenhum lugar que tenha a fé pública, que é o desenho, porque os detalhes dos meus projetos foram todos copiados na minha vida. Não tem propriedade intelectual. Isso vai gerar intelectualidade, vai gerar valor. Por quê? E o que a Belly ganha com isso? Peraí, o que a Belly ganha com isso? Cara, eu acho que o direito, a ideia que foi dela. Não, a Belly é meu cliente. A ideia não foi dela? Sim, mas fala assim. No final da obra dela, o que ela vai ter? Que a gente não tem. Algo único, exclusivo. Não. Além dela ter essa certeza que é exclusivo, que não pode ser copiado, se for copiado vai ser colocado, ela vai ter uma certidão de teor de todos os atos prescricionais. Isso é legal. Isso vai dar valor para a obra dela. Que as pessoas compram papel no mundo real, no mundo financeiro, no mundo do dinheiro, você troca papel por papel, que é dinheiro por papel. Isso é que vale. Então, quando ela construir o frigorífico dela, ela vai ter todos os registros de todos. Vai comprar cimento, quem é que assina o cimento? Alguém tem que assinar para comprar cimento, porque aquilo é um ato técnico.
Quem vai? E depois alguém tem que ter conferido alguma coisa. Então ela vai ter certeza que todo o cimento comprado vai ser aplicado. E se não for aplicado, ela tem como colocar isso. E se o cara omitiu alguma decisão? Ele tomou decisão no sol quente lá, mandou o cara fazer e não registrou a prescrição. O que é isso? O que é isso? Exercício legal da profissão. E se ele não prescreveu, o cara fez? Exercício legal da profissão. Aí nós vamos ter o quê? Valor. O que a sociedade ganha com isso? Segurança. Tá, não, só isso. Você sabe qual é o problema do Brasil hoje, ambiental? O lixo da construção civil. O lixo da construção civil, as favelas do Rio. É um lixo da construção civil. Porque isso não tem valor. Porque não foi feito, documentado, porque não tem os requisitos da lei que estava vigente na época. E aí, que valor que tem isso? Então, a gente tem um lixo no Brasil que é produzido. E esse lixo tem um impacto imenso. Imagina quanto de gás carbônico foi gasto nisso. E se você fosse limpar isso hoje? Uma coisa linka a outra, né? Mas não é só isso, não. Quando você dá para a pessoa comum o direito de ir na loja e comprar o material que ela quiser, ela comete um crime financeiro com o país. É porque isso tem nota fiscal. O crime financeiro é o seguinte: muitas vezes ela não sabe o que vai fazer com aquilo. Quantos milheiros de tijolos estão espalhados nos quintais desse país? Isso é verdade, mas a questão financeira, não sei, porque para poder fazer qualquer compra existe a nota fiscal, né? Para esse tipo de controle. Não é isso, não. É que quando você pega um dinheiro por impulso e gasta ele, você tira da poupança do país. Mas aí eu não posso tirar também o direito da pessoa gastar o que ela quiser. Então não está tirando direito. Se for assim, eu tô lascado, porque o que eu gasto com um aplicativo de telefone... Mas não tem responsabilidade. Então, tudo bem. Mas aí a responsabilidade é minha. Eu sei, mas nós estamos falando do ponto de vista profissional. Sim. Eu tenho que te convencer. Quem é que está envolvido? O meu cliente e o Estado brasileiro. Sim. O Estado brasileiro, por exemplo, a lei de segurança do trabalho, ela é feita para proteger o Estado. Não é só a vida, não. É porque o Estado gasta muito com segurança do trabalho. As leis de trânsito são pensadas também para diminuir os custos do Estado. O que você está me dizendo assim é o que eu já venho como opinião de algum tempo, né? Na verdade, quem controla a engenharia controla uma nação inteira. Porque primeiro que nós controlamos basicamente 85% do PIB nacional. E o Estado é omisso. E quem é omisso por quê? Porque o órgão que poderia fazer isso é omisso. O que eu estou falando é que o CONFEA pode fazer isso. Mas isso não é uma decisão nossa, é só uma proposta. Quem vai decidir é o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional não vai ser representado só por engenheiros. Vai ter toda a sociedade. Porque os engenheiros que estão lá não representam nada. Não representam ninguém. A gente tem lá o Mar Aziz, que não está nem para engenharia. A gente tem o Alex Fontaine, que queria detonar com o piso salarial. A gente tem outros ali. Mas eu preciso apresentar a lógica do projeto. É claro. Aí eu trocou com o cara do partido dele, pode ser. Eu tô falando assim, mas talvez pelo vazio. Brincadeira, pessoal. Mas talvez pelo vazio. Sim. Talvez se tivesse mais gente no conjunto, não tivesse essa proposta chegada. Né? Porque quando você tem só um cara, talvez ele pode errar sozinho. Mas quando você tem 10, aquela ideia aqui individual pode... Mas assim, uma coisa que me admirou nele é que ele manteve a opinião dele. Se entrar no site dele e falar, eu sou contra o piso salarial, ele fala, assim, eu já tenho uma proposta diferente, eu já pretendia levar essa proposta já de algum tempo da questão do piso salarial mediante o tempo de serviço. O cara entra como júnior, passa pleno, depois passa sênior. Porque senão o cara que sai da faculdade, quando o próprio Alex Fontaine lançou aquele Jabuti, que a galera foi toda mobilizada para o Congresso Nacional, conversar com o senador, conversar com o deputado e tudo mais, cara, do que a gente recebeu de reclamação de novo formato, falou, cara, deixa esse negócio passar, acaba com isso porque eu quero trabalhar. E a galera trabalhando de Uber. Mas isso é de impulso. Esse impulso talvez até eu tive. Eu posso em algum momento até ter apoiado. Mas pensando agora como candidato a presidente do CONFEA, primeiro, se a gente tratar o sistema e fizer ele operante, é muito melhor do que não ter a regulamentação. Não, sim, mas não pode regulamentar da forma proporcional entrar no mercado, pelo menos? Como? Da questão do tempo de serviço. Não, sim. Ele entra com salário mínimo profissional menor como júnior, depois ele passa pleno. Não, isso eu concordo com você plenamente. Isso já está tratado também no projeto. Tem um monte de coisa que a gente não está apresentando, a gente está apresentando um eixo, que é para apresentar o quê? A gente está apresentando o problema e a solução. Sim. No meio disso tem um arcabouço de coisas que ligam. Você tem um problema e você tem a solução. Mas para você chegar aqui não é uma linha reta. É um monte de linhas. Fala o engenheiro que estudou lógica a vida toda. É um monte de linhas. É isso mesmo. Ó, vamos lá. Então é o seguinte, eu estou te colocando que o exercício legal da profissão nós estamos coibindo aqui. Sim. E estamos dando valor, porque nós estamos dando ferramenta de trabalho, um processo controlado. E nós estamos dando o quê?
valor para a sociedade. Você pode discordar de mim, mas quando a pessoa compra, uma coisa é comprar um celular que depois você pode vender, outra coisa é comprar material de construção, comprar cimento que estraga, ou então aplicar isso de forma inadequada, porque se o cara comprar com orientação técnica, ele vai, mas eu estou pagando para um engenheiro. Muitas vezes eu vejo no Brasil isso em grandes obras. Você gasta muito mais material do que assessoria técnica. E o cara pensa que está ganhando com aquilo. Então, isso sabe qual é o impacto disso? Gastar material em vez de assessoria técnica? Não. Dano ambiental. Dano. Você causa um mal para o planeta. Não é a pedra a mais que você gasta, é quanto você gasta de energia para quebrar a pedra. Não é quanto mais você gasta de cimento, é quanto você gasta de energia para poder produzir cimento. E essa energia, o que é basicamente no mundo hoje? É troca, é queima de gás carbônico, é jogar gás carbônico na coisa. Porque mesmo a usina hidrelétrica, não sei o que, mas lá na ponta, lá do pé, lá de fazer a máquina, usa combustível. Na hora de transportar a turbina, você usa combustível. Então toda vez que você faz esse tipo de coisa, você está gastando o quê? Energia, transformando fósseis em gás carbônico na atmosfera. Sim. Então a engenharia não viu isso ainda, fica olhando para a agronomia, não sei o quê, mas a engenharia civil faz isso. Como você pretende aplicar isso em 4 anos, em 3 anos? Tá, daqui a pouquinho eu te respondo. Vai guardando essas perguntas aí. E por último, a carreira de Estado. Sim. A carreira de Estado serve nesse tripé como? Ela não precisava dar isso, essa dupla já é suficiente. O que a carreira de Estado vai me dar? Te ajudar na valorização. Porque na hora que o Estado regulamenta internamente alguma coisa, ele influencia no mercado. Sim. A partir do momento que o Estado criou a 8666, ele influenciou nas compras também privadas. As pessoas começaram a usar aquelas regras para poder comprar. Agora ela vai flexibilizar um pouco, vai mudar também. Então aquele negócio de fazer 3 propostas, antes ninguém fazia 3 propostas, agora começar a fazer 3 propostas, começa a fazer 10 propostas, que também é ruim para a engenharia. Né? E outra coisa, quando você não tem falando só do profissional, o CONFEA e o coisa profissional precisa disso aqui para dar padrão para a engenharia. Sim. Precisa de padrão. Como é que a gente tem conhecimento, transfere conhecimento e não consegue cobrar porque não tem os pré-requisitos de cobrança? Não tem os pontos chaves. Que hora que eu cobro? Então você viu que você vai cobrar desde a primeira conversa. Porque se o cara te levou a sua ideia... Isso aí seria o papel das entidades fazer isso, as entidades não fazem, né? Tem algumas profissões na área de tecnologia que eles têm tabela de valores, eles têm quando, que... Sim, então vamos lá. Eu acho, a minha visão, é que o CONFEA não tem nada a ver com tabela de valores. O que ele tem que criar é as condições de valoração. Porque tabela de valor é preço. E preço quem define é o mercado. Sim. Agora, valor, eu posso interferir através da estruturação da profissão. Sim. Então, a questão que nós temos aqui, ó, olha lá em cima. Olha para minha tela. Olha para a tela aqui. Ó. Então, nós temos princípios de valor, engenharia mundo integral, prescrição obrigatória e carreira oficial. Se a gente conseguir esse tripé, acabou o nosso problema. Todos eles vão ser resolvidos no bojo. E eu tenho os detalhes para cada um disso. Beleza? E como é que a gente vai conseguir isso? Vamos lá. Então, a ideia, apesar de você ter o tripé, né? O que a gente precisa é engenharia mundo integral. E aqueles 2 pontos, que é a atuação prescricional, eu chamo de atuação prescricional, e um modelo de Estado para engenharia, com escola de governo. Porque o que acontece, você sabe que o Estado não diferencia as engenharias, né? Se você entrar lá como engenheiro civil e você for andando dentro do Estado, ele vai te qualificando e você é engenheiro. Engenheiro. Isso já é um entendimento de Estado. Quem inventou esse negócio é só do CREA para baixo. Sim. Dentro do Estado, você é engenheiro. Sim. Né? O próximo. Plano sexenal. Isso aí é o que você estava querendo. 3 anos não tem jeito. 3 anos não tem jeito. Você vai usar a teoria do Elon Musk, então, né? De pegar a bola, levar a bola até um certo local e dar prosseguimento para alguém. Não, eu sou candidato à reeleição. Sim. Eu sou candidato à reeleição hoje. Então, eu tenho um plano de 6 anos. E esse plano já está escrito. O que eu vou fazer em cada momento desses 6 anos? Por quê? Porque eu preciso mudar a lei. E preciso aplicá-la. Entendi. Entendeu? Então, o meu... Como é que tá esse lobby? Para poder mudar a lei tem que ter um lobby. Não, eu já comecei esse trabalho. Hoje já tem minha equipe ligando para os deputados. Nós já estamos atrás das frentes parlamentares que mandam no Congresso. Isso aí é importante. Isso é hoje. Então, se a gente decidiu esse projeto, e ontem eu apresentei para o principal sindicato do Brasil, para a principal federação de engenheiros, que tem quase metade dos engenheiros filiados a ela, e esses diretores acharam interessante, o próximo passo agora é ação. Não tenho mais outra coisa para fazer. E outra coisa, isso no dia 17 de novembro, as pessoas vão decidir se
eu vou ser o gestor desse processo pelo Confea. Mas o processo, nós vamos startar ele e ele vai continuar. Entendi. Entendeu? E por fim, base para o plano, reestruturação operacional do Confea. Como é que nós vamos colocar isso em prática? Então eu vou te dar Isso aí é complicado por causa dos conselheiros, né? Não, vai ter que convencer todo mundo ali. É o seguinte, a questão de representatividade está lá em cima. Sim. Foi o primeiro item. A questão dos conselheiros está lá em cima, como ser representativo. Então, ser representativo é ser representativo. Por exemplo, se você faz um colégio de presidentes e cada um tem um voto, isso não é representatividade. É verdade. Ponto. Se você faz rodízio de conselheiro, não é representatividade. Porque quando você tem representativo, é todos os dias você tem a mesma representatividade, de vez em quando você é representativo. Entendeu? Então você pode escolher o momento certo para colocar uma resolução ou outra, porque naquele dia você tem o quórum adequado para decidir uma coisa ou outra. Entendi. Entendeu? E por último, a ferramenta de aplicação. A estruturação, vou te dar uma coisa. Nós vamos... Brasília vai ser a casinha política. As casinhas técnicas vão ser São Paulo, Belo Horizonte e Recife. E as casinhas culturais, que é para poder ter representatividade, vão ser Florianópolis, Manaus e Teresina. Isso quem deu foi A. Quem respondeu isso foi A. Fui botando as coisas para ela, quem eram os lugares, do ponto de vista de cultura, geografia, as questões que importam. Se eu tiver esses 7 lugares e quiser fazer uma pesquisa rápida dos inputs que são oficiais e distribuir isso no mapeamento, eu vou ter isso todos os dias, de como é que a cultura está mudando. Entendi. Tá bom? E aí o que é o nosso último passo? Um novo marco geral para a engenharia. Se eu construir tudo isso lá atrás, você concordou que aqueles 8 eixos são representativos. Os 8 eixos representam o problema todo. Eu falei para você que daqueles 8 eixos eu fiz 2 perguntas e 2 respostas para poder melhorar o entendimento. Depois eu fui e construí 3 a 4 planos de ação para cada eixo. Como é que você vai tratar os problemas ou o desenvolvimento de cada eixo daquilo? E depois eu te apresentei um arcabouço que no final chegou em 3 ações específicas: carreira de Estado, atuação profissional, engenharia 1 integral. E já falei para você como é que isso vai funcionar. Sim. Eu só preciso ir para o Congresso e sentar na porta do Congresso e botar a barraca. E nós vamos sair de lá quando tiver um novo marco eleitoral, um marco legal da engenharia. Entendi. Esse lobby já está sendo construído, como você falou, né? Começou ontem de noite, porque ontem de noite eu consegui um aval de um sindicato grande. E o aval está escrito, vai sair no YouTube. Os caras foram lá e um atrás do outro, o diretor, e falou que tá bom, isso é legal. Isso é bom. Bom, gostei bastante mesmo, verdade. Eu acho que assim, foi a única pessoa que eu conversei até ao momento que tem um planejamento real, assim, que tem propostas que realmente, assim, tem bastante lógica, né, e planejamento. De verdade mesmo, não é puxando sardinha, nada disso. E a gente tem certeza disso. E como eu faço com todos os candidatos nesse momento, primeiro quero te agradecer, né, por essa conversa. Acho que essa aí foi a única pessoa que conseguiu me deixar calado por muito tempo. Não foi fácil ser calado. O que acontece? Eu gosto muito de ver documentário, eu gosto muito de ver essas coisas, e quando o assunto é interessante, principalmente na questão da leitura, eu fico entretido, eu fico tentando entender e mastigar aquilo ali. E essas coisas que você falou, algumas coisas que eu inseri aqui nas dúvidas, né, elas me deixaram bem interessados, assim, porque realmente foi uma proposta de peso. E você vai ficar interessado porque os detalhes estão lá. Eu duvido que tenha algum outro candidato com propostas assim. Eu vou conversar com outros, tá? Não sou hipócrita falando que eu não vou conversar com outras pessoas, mas eu acho difícil. Bem difícil, né? Porque as pessoas já estão acostumadas com um vício sistemático, né, da coisa. A verdade é o seguinte, ser presidente do Confea é um reconhecimento a algum presidente de CREA. Essa que é a lógica. E são 2 funções totalmente diferentes. Sim. As pessoas têm que entender que Confea não tem nada a ver com CREA. E outra coisa, Confea tem que ser mais importante para regular o sistema. Isso. Não pode ser um pedaço de papel que você manda pelo e-mail dizendo que tem uma nova resolução. Não, isso tem que ir para dentro. E o que a gente vai fazer? Porque resolução por resolução tem um monte de conselho fazendo, né? Pegando um monte de coisa da engenharia também. Sério, como faço todos os candidatos, queria que você agora olhasse para a câmera e falasse com o seu público. Tá? Agora é hora mesmo de pedir voto. Então fica à vontade, aí você tem aí 2 minutinhos aí para... Na verdade, eu estou fazendo um convite. O convite é que ao longo até um mês antes da campanha, vocês que não estão em dia com o sistema, por favor,
regularizem o sistema e fiquem aptos. Nós, para poder mudar o sistema e esse processo que a gente está construindo, a gente não precisa só ganhar a eleição. A gente precisa de uma votação importante para que na hora que eu falar em nome do Conselho, eu seja representativo. Para você entrar em política e chegar no Congresso Nacional, você não pode chegar com menos votos do que qualquer deputado. Você tem que chegar, você vai conversar com um senador que teve 1 milhão de votos. Eu vou chegar lá com 30 mil votos e ganhei uma eleição com 30 mil votos nacional. Então, assim, nós temos uma responsabilidade. Eu estou colocando meu nome à disposição, mas cada engenheiro do Brasil tem a responsabilidade de você estar apto a votar até de 18 de outubro e votar de 17. Isso é a nossa parte. Se o processo eleitoral tem as discussões dele, depois isso é um problema dos candidatos. Agora, o cidadão, o profissional que está vinculado ao sistema tem obrigação de votar. E vote da forma que você achar melhor. O meu convite é que nesse período, a gente colocando o nosso projeto no ar, discutindo com pessoas tão capazes de entendê-lo como o Renato, eu me preparei para isso aqui porque eu não podia deixar ele tomar conta da conversa, né? Então, e por isso que eu me preparei. Se eu não trago os slides, eu não ia deixar eu conversar de jeito nenhum. Então, o que acontece? Esses slides são os mesmos que eu apresentei na apresentação de ontem para todos os presidentes de sindicatos do Brasil, vinculados à FNE. Eram 18 presidentes de sindicatos, ou um representante, e mais a diretoria da FNE. E à tarde eu apresentei para todos os 15 delegados do CESP, e a diretoria do CESP estava presente ao vivo. E as pessoas tiveram liberdade, teve umas 50 pessoas que entraram no Meet. Esse pessoal, as observações que eles colocaram, a gente conseguiu responder. E no final, o presidente o presidente Murilo Pinheiro chegou numa hora e falou para mim assim: você não está entendendo. Eu falei: não estou entendendo o quê? É que aqui, se o seu negócio não fosse muito bom, você tinha apanhado demais. Eu falei: doutor, eu sei disso, só que eu estou tão aliviado que não dá nem para comemorar. Então a questão é essa: a gente teve a coragem de colocar um projeto dessa magnitude. E o que acontece com esse projeto? É sonho grande. E sonho grande cabe todo mundo dentro. Então, assim, é um projeto que está acima da eleição, mas precisa de um gestor, né? Eu consegui mostrar para o Guimarães que a gente delineou os problemas e que a gente apresentou soluções razoáveis. No dia 17 de novembro, nós temos que escolher quem vai gerir. E só tem capacidade de gerir quem construiu, porque o processo de construção de um projeto desse tamanho não dá mais tempo de começar um outro candidato, porque você tem que alinhar pessoas ao longo do processo. Depois do mandato pronto, você não consegue construir isso com o mandato na mão, porque vai ter as coisas pequenas para resolver. Então o sistema não é isso aqui, o sistema é aquele que está lá. E nós temos que conviver com ele até transformar. E é por isso que eu apresentei um plano. O plano é que em 6 anos, a gente trabalhando muito, enfrentando o status quo, a gente chegue num produto que a gente sonha. E 6 anos extremamente trabalhado, e nós começamos a trabalhar há 40, 50 dias atrás, e semana que vem, dia 10, a gente vai estar no Congresso Nacional dando um pontapé no que é importante, que é mudar a lei e construir um novo marco legal. Então, meu convite, meu pedido é para que até dia 18 de outubro, quem tem capacidade de votar esteja apto, e a partir daí analise o nosso projeto. Se ele for um projeto viável, decida pelo gestor no mandato seguinte. E eu sou o primeiro, talvez, gestor também que fala o seguinte: se eu ganhar a eleição por Confer, eu sou naturalmente candidato à reeleição, porque o projeto é de 6 anos. E vou prometer mais: na próxima eleição, os candidatos vão ter as mesmas condições, o mesmo acesso que minha equipe de campanha tiver a dados, eu vou dar a todos os candidatos. Isso fica registrado aqui, tá? Então isso, por quê? Porque o Confer não é de um grupo, não é de pessoa. O Confer é de todos os engenheiros, e todos têm que ser tratados de formas iguais. Obrigado. Lucélio, quero te agradecer pela presença aqui, tá? Pessoal, tá aí mais uma opção, soluções foram apresentadas. Agora a responsabilidade, como eu costumo falar, é de vocês. Responsabilidade de votar, de exercer o seu direito, tá? E depois não vem reclamar, não vota, depois reclama, né? Tem isso também. Bom, grande abraço e até o próximo.